Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta sexta-feira, encerrando a semana. Aliás, e com feriadões pela frente. É bom lembrar que feriadão não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Terça-feira, o feriado de Nossa Senhora Aparecida, um feriado religioso aqui no Brasil, fecha tudo, mas já na segunda-feira também fecham as bolsas americanas, tanto de Chicago quanto de Nova York, que é feriado nos Estados Unidos. É feriadão americano também. Na segunda-feira, os americanos antecipam o dia de Cristóvão Colombo, teoricamente seria dia 12, mas o critério lá é de segunda-feira de outubro, a segunda-feira de outubro. Uma política até bastante coerente no sentido de não espichar uma coisa que não precisa, ou seja, feriadão antecipa para segunda-feira e não enforca a segunda-feira, como se faz aqui no Brasil. É o que está acontecendo na segunda-feira, porque não é feriado aqui no Brasil, é todo mundo saindo como se fosse um feriado bem mais prolongado. O fato é que segunda-feira não funcionou as bolsas, então o mercado hoje ficou bastante na defensiva. Os mercados internacionais, os próprios mercados internos aqui, conforme a gente vai ver na sequência. Bom, a gente começa o programa de hoje conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. Então vamos lá. Vamos ver dólar hoje, mercado de câmbio, tem a nossa ilustração aqui, fechou praticamente estável, fechou estável hoje, na verdade, R$ 5,52 em números redondos, 5.516 com os quebrados, 0 a 0. E o índice Bovespa na B3 é uma disparada hoje, subiu 2 pontos percentuais, em parte chegou a acompanhar o mercado internacional, embora num determinado ponto do dia o mercado internacional de ações também deu uma recuada, a gente vai ver daqui a pouco. Mas aqui no Brasil fechou em alta, 2 pontos percentuais, 112.833, o índice Bovespa na B3, no encerramento das negociações desta sexta-feira. Lá fora, o índice Dow Jones acabou fechando estável, no 0 a 0, sem grandes alterações. O destaque lá fora foi o petróleo, que voltou a subir 1,5% em Nova York, o petróleo tipo WTI, 0,6% em Londres, o tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso, e aliás já repercutiu aqui dentro, tem aumento novo dos combustíveis. A gente vai ver daqui a pouquinho. A gasolina já voltou a subir por conta desses aumentos do petróleo lá fora. O petróleo tipo Brent fechou $82,50 o barril, alta de 0,6%, portanto. Ou seja, teve alguma oscilação nessa semana, chegou a cair um pouquinho, mas voltou a subir, e isso parece ser uma tendência de os preços até evoluírem ainda mais para a faixa dos $90 o barril, como algumas consultorias vêm antecipando já há algum tempo. Mercado de commodities agrícolas. Bom, vamos lá, vamos começar pela Bolsa de Chicago. Olha, Chicago teve um dia de quedas praticamente generalizadas praticamente não, totalmente generalizadas, né? Ou seja, tá aí, caiu tudo. Os 4 grãos negociados em Chicago com quedas nesta sexta-feira, soja 0,3%, milho 0,7%, trigo 1 ponto percentual e até o arroz acabou acompanhando, caiu também 0,6%. Bom, vamos lá, o que tem por trás disso? Basicamente o avanço da colheita da safra americana, soja bastante avançada já, milho também, o clima está rodando bem nos Estados Unidos, o pessoal está tocando as colheitadeiras a lavoura fora, isso significa pressão de colheita, porque é mais produto chegando ao mercado. Então, basicamente, são esses os fatores que têm contribuído já nos últimos dias, e hoje não foi diferente, para essa queda nos preços dos grãos em Chicago. Soja menos 0,3, como eu disse, apesar de um fator de sustentação aqui, que continua sendo o óleo de palma, por exemplo, que anda de sustentação para o óleo de soja, e além da China está voltando, finalmente voltando ao mercado. A China reabriu é o termo correto, porque estava um feriadão, começou na sexta-feira passada e foi até ontem, a chamada Golden Week, Semana Dourada. Hoje os chineses voltaram ao trabalho, mas já tem o fim de semana, o início da semana que vem é feriado, quando não é nos Estados Unidos, é no Brasil, portanto, também não vai ter muita novidade no curto prazo em termos de movimentação de compras da China. Mas existe a expectativa, pelo menos, de que a China volte a comprar soja americana, e brasileira, eventualmente, além de voltar a comprar a nossa carne bovina, que a gente vai ver daqui a pouquinho como é que está o preço do boi. Então, isso deu uma certa equilibrada aqui, evitou perdas maiores. Mas o fato é que a pressão da colheita vai continuar
pressionando os preços da soja e também do milho. O milho não foi diferente, também o avanço da colheita. E aqui um detalhe que é importante ressaltar, que a soja não só caiu no dia 0,3%, caiu na semana, o saldo líquido da semana também foi negativo em 0,3%. Milho caiu 0,7% na semana, perdão, no dia, e 1,2% na semana, ou seja, a queda do milho foi um pouco maior em termos semanais. E o trigo caiu 1 ponto percentual hoje, mas na semana acumulou uma queda, ou seja, caiu 1 ponto percentual no dia e 2,8% na semana. O trigo teve um saldo negativo mais forte quando considerar sexta-feira comparado com a sexta-feira da semana passada. E o arroz também, com queda hoje de 0,6%, acabou acompanhando os demais grãos. Então tá aí, vamos para a Bolsa de Nova York. Nova York teve um comportamento um pouco diferente, o algodão caiu hoje, foi um dia de realização de lucros, o algodão que está muito firme ultimamente, refletindo preocupações com safra nos Estados Unidos, muito prejudicada por excesso de chuvas, temperaturas muito baixas também, prejudicando produtividade e qualidade da safra americana. Mas o algodão hoje teve seu dia de realização de lucros, o pessoal, até em função do feriado prolongado, resolveu vender um pouco, então o algodão acabou caindo, mas não perdeu os fatores de firmeza, que continuam ainda dando sustentação. Então caiu 0,9% hoje, mas na semana acumulou uma alta de 5,6%. Foi o grande destaque positivo em termos de preços na semana, foi o algodão, 5,6% de valorização. Se a gente imaginar que na semana passada subiu 14%, mais 5,6% hoje, estamos falando em 20% de valorização em apenas 2 semanas. Então, o algodão está aqui subindo bastante, veio para ficar esse preço novo, e isso significa um incentivo para os produtores brasileiros. A gente vai ver daqui a pouquinho tendências de intenção de plantio para a próxima safra. Aliás, ontem já saiu uma estimativa da Conab prevendo um aumento de 10%, mas tem gente falando que pode ir a 12% ou até 13% o aumento da área de algodão em função dessa virada dos preços que vem estimulando bastante os produtores brasileiros. O que mais? Café. O café voltou a subir hoje, 1,7%. Voltam as preocupações com a saúde da próxima safra brasileira, as floradas um pouco atrasadas, as chuvas atrasando um pouquinho as floradas, chuvas ainda irregulares, e a gente espera que nos próximos dias as chuvas voltem ao normal. Existe uma expectativa nesse sentido, umas chuvas mais regulares aqui na região sudeste, mas já deixaram para trás aqui um rastro aqui de preocupações com relação à safra do ano que vem. Já muito prejudicada por geadas, a gente sabe disso, aquelas geadas de julho, por falta de chuvas anteriormente, e agora toda uma expectativa de que as perdas estanquem, mas já deixaram um saldo de prejuízo para a safra que vai ser colhida no ano que vem. Então, vamos ter uma oferta menor mundialmente, os estoques mais baixos, e isso significa preços mais elevados, tanto no mercado internacional como no mercado físico brasileiro, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, uma alta hoje de 1,7% em Nova York, o Arábica. Até um ponto que influenciou essa alta no dia de hoje também foi a queda nos estoques certificados da Bolsa, lá de Nova York. Também deu suporte forte aos preços nesta sexta-feira. O saldo da semana foi negativo. Ou seja, o café avançou hoje, mas havia caído nos últimos dias. O saldo da semana foi de queda de 1,3% no caso do Arábica. O Robusta, que hoje fechou estável, a gente está vendo no nosso quadrinho, na semana acumulou uma queda de 2,4%. O açúcar subiu hoje 2,3%, tem um salto aqui com rompimento de resistências técnicas da faixa dos 20 centavos de dólar por libra-peso. Isso foi rompido hoje, então acabou reestimulando mais altas, como costuma acontecer quando há um rompimento de resistência. Isso acabou estimulando compras técnicas aqui, os preços acabaram evoluindo acima dos 20 centavos e a alta acumulada no dia foi de 2,3%. Além disso, segue as preocupações com a safra brasileira de cana, que foi muito pequena esse ano, em função dos prejuízos com falta de chuvas e com geadas. Isso continua sendo um fator de suporte aos preços do açúcar no mercado internacional. Na semana, o açúcar também acumulou uma elevação de 1,1%. Foi o saldo líquido de alta na semana. O que mais? Temos ainda o suco de laranja. Vamos em frente aqui. O suco de laranja subiu 0,1% hoje, praticamente estável. O cacau subiu um pouco mais, 0,9%. E uma novidade aqui, o boi gordo voltou a subir na B3, depois de alguns dias de queda. Mercado futuro com alta de 2,5%. Não acompanhou o mercado físico, ainda está lá embaixo. Os preços haviam caído de ontem para hoje. O mercado físico, ainda sob pressão da falta
de demanda, né, dos frigoríficos, porque as exportações continuam paradas. A China não deu sinal de reabertura, por exemplo, das importações de carne. Então, no mercado físico, os preços continuaram caindo. Mas no mercado futuro, o pessoal está esperançoso de que a semana que vem a China volte a comprar, e aí esse sentimento acabou levando a essa valorização aí de 2,5% mercado futuro da B3 nesta sexta-feira. O contrato de novembro fechou a R$ 292 pela arroba. E na semana, o boi gordo, na B3 pelo menos, acumulou uma valorização de 1,7%. E o dólar, como a gente já viu, estável nesta sexta-feira. Bom, vamos em frente, Luiz. Bom, tem o nosso mercado físico ainda. Mercado físico, vamos rapidamente repassar o mercado físico antes da gente ir para as nossas notícias. Tem muita notícia importante no dia de hoje, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas antes disso, vamos ver rapidamente o mercado físico de soja. Hoje teve um dia de altos e baixos, preços regionalizados, fato que mudanças praticamente de região para região, dependendo de fatores locais. Nos portos, o Rio Grande fechou com leve queda de 50 centavos para 173,50. Paranaguá fechou com alta de R$1. No interior, em Passo Fundo, estável, 171,71. Cascavel, no Paraná, subiu R$1,50 para 170. Rondonópolis, Mato Grosso, fechou estável em 1,64. Rio Verde, em Goiás, caiu R$1 para 1,64. Dourados, Mato Grosso do Sul, subiu R$1 para 1,62, R$162 por saco. Você vê preços com oscilações muito regionalizadas. Bom, o café voltou a subir hoje, 1.190 no sul de Minas, 1.195, quase 1.200 aqui no Cerrado Mineiro. Já chegou a bater, em alguns casos, 1.200. O Conilon em Vitória fechou estável, em R$825 por saca de 60 quilos. Destaque para o algodão hoje. Algodão, mesmo com a queda lá fora, acabou subindo aqui no nosso mercado interno hoje. São Paulo, mercado CIF, é R$5,98. Estamos batendo R$6 já. A Libra peso, R$5,98 foi o fechamento de hoje aqui em São Paulo, capital, preço CIF do algodão em pluma. Bom, o que mais? Vamos em frente, que tem muita notícia aqui pela frente. Olha, hoje, destaque do dia foi a divulgação do índice oficial de inflação do mês de setembro, IPCA, que é um índice amplo, né, o índice que mede a inflação oficial do país, teve alta de 1,16% agora em setembro, depois de 0,87% em agosto, ou seja, esse é o índice mais alto para o mês desde 1994. E foi puxado principalmente pela alta da energia elétrica, segundo os dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. Vamos conferir. No ano, o IPCA acumula alta de quase 7% e nos últimos 12 meses de 10,25%. Nos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta em setembro. O maior impacto e a maior variação vieram do grupo habitação, puxado principalmente pela alta de 6,47% na energia elétrica. O grupo dos transportes acelerou em relação a agosto, quando variou 1,46%. Novamente, a maior contribuição veio dos combustíveis, que subiram 2,43%. O grupo de alimentação e bebidas teve uma leve desaceleração de 1,39% em relação a agosto, por conta do recuo no preço da carne, após 7 meses consecutivos de alta. Também recuaram os preços da cebola, do pão francês, do arroz. Na contramão, produtos como frutas, café moído, frango inteiro e frango em pedaços registraram altas expressivas. Apesar de diminuir o peso no índice aqui, os alimentos continuaram ainda contribuindo aí negativamente para o índice, né? Nos preços de alguns tipos de alimentos, no caso que surpreendeu aqui o setor de frutas também, com um índice acima de 5% no mês. Olha, a Petrobras anunciou hoje novos aumentos no preço da gasolina e também do botijão de gás. Foi basicamente antecipado, a gente tem visto aqui, eu antecipei aqui já no início do programa, uma nova alta nos preços do petróleo, que tem sido bastante consistente, inevitavelmente a qualquer momento ia aumentar o preço dos combustíveis outra vez. O diesel já havia aumentado cerca de 9% alguns dias atrás, é bom lembrar.
E a partir da manhã, o preço médio de venda do GLP, o gás de cozinha, para distribuidoras, vai passar de R$ 3,60 para R$ 3,86 por quilo, equivalente a R$ 50,15 por 13 quilos, aquele botijão de 13 quilos, que lá na ponta do consumidor, depois de passar por toda a intermediação já está bem acima de R$ 100, conforme todos os nossos consumidores sabem disso. Está pesando muito no bolso. Para a gasolina, o preço médio de venda para as distribuidoras vai passar de R$ 2,78 para R$ 2,98 por litro, um reajuste médio de 20 centavos, portanto, pelo litro da gasolina. E o governo federal publicou hoje no Diário Oficial um decreto que simplifica a questão do registro de defensivos agrícolas para uso na agricultura brasileira. Vamos ver. Segundo nota publicada pelo Ministério da Agricultura, a alteração nas leis que regem o uso de defensivos tem o objetivo de modernizar os processos e, apesar de tornar mais rápida e menos burocrática a análise de novos produtos, a legislação também endurece a fiscalização e a punição às más práticas na agricultura e o uso de substâncias não reguladas nas plantações. O novo decreto mantém a exigência de registros públicos para novos defensivos agrícolas. E olha, essa aqui é uma boa notícia, já estava mais do que na hora de se pensar nisso. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que o governo está, quinta-feira ontem à noite, na verdade, naquela live que ele faz, que o governo está preparando um projeto voltado à produção de fertilizantes que deve ser apresentado no começo do mês de novembro. Segundo Bolsonaro, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o chefe de Secretaria de Assuntos Estratégicos, Flávio Rocha, estão trabalhando em uma proposta para otimizar a utilização da matéria-prima disponível no Brasil para a produção de fertilizantes. Ele informou que a ação tem como objetivo enfrentar a falta de fertilizantes ocasionada pela redução nas exportações para a China, nas exportações da China, melhor dizendo, e outros países, com a intenção de diminuir a dependência do Brasil do setor. O Brasil tem uma dependência muito grande de matérias-primas para a produção de fertilizantes. E alguns produtos chega até a 90%, 95% da matéria-prima sendo importada. E isso, claro, é um calcanhar de Aquiles aqui para o crescimento da agricultura brasileira, mas com a China agora reduzindo as suas exportações para o resto do mundo, sendo que é produtora de algumas matérias-primas importantes nesse setor. Então, é mais do que na hora do Brasil pensar em ser, se não for possível ser autossuficiente, ou pelo menos melhorar a sua independência em termos de importação de fertilizantes, diminuir essa dependência de importações e aumentar a sua produção interna de fertilizantes. Está mais do que na hora de pensar nisso, senão a agricultura brasileira em algum momento vai começar a parar por falta de fertilizantes, que, por sinal, mais que dobraram de preço do ano passado para cá e estão impactando muito diretamente no custo de produção das lavouras nessa safra que está começando neste momento, Brasil lá fora. Olha, o índice de preços, não foi aqui só no Brasil, olha só isso aqui, o índice de preços dos alimentos calculados pela FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentos e Alimentação, subiu 1,2% agora em setembro, em relação a agosto, e acumula já uma alta de quase 33% nos últimos 12 meses. Entre as razões para esse resultado estão a oferta apertada e o aumento na demanda global por produtos como trigo e também óleo de palma, que estão puxando esse aumento no índice geral. Os preços dos cereais subiram em média 2%, alta e motivada pelo aumento nas cotações do trigo, que acumularam um avanço de 41% nos últimos 12 meses. Também houve forte valorização do arroz. Já os preços do milho tiveram leve alta, com expectativa otimista de oferta global e o início da colheita nos Estados Unidos e na Ucrânia, o que ajudou a pressionar as cotações. Ainda assim, o cereal acumula aumento de 38% no ano. A FAO também indicou uma possibilidade de demanda maior do que a produção esperada, o que deve levar a um consumo dos estoques de cereais. O relatório também cita os preços internacionais do leite, que subiram 1,5%, e do açúcar, que tiveram alta de 0,5%. Já as cotações internacionais das carnes ficaram praticamente estáveis entre agosto e setembro. Enquanto os insumos sobem, pelo menos aí o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, estendeu até 30 de abril de 2024
a redução ou isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, para insumos e produtos agropecuários. A medida perderia a validade no fim deste ano. Um dos benefícios prorrogados reduz a base de cálculo do ICMS nas operações com implementos agrícolas. Já as vendas de equipamentos de irrigação ficam isentas do imposto. Com a medida, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, avalia que o setor agropecuário terá mais competitividade com a prorrogação desses convênios. E olha, Maria Ressa e Dmitry Muratov, 2 jornalistas, ganharam o Prêmio Nobel da Paz desse ano, de 2021, anunciado hoje pelo Conselho Norueguês do Nobel. Frustrou a expectativa que se tinha de que pudesse ser laureado o nosso ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, indicado aqui pelo Brasil. Não deu, pelo menos desta vez, ele que é um revolucionário, que revolucionou a agricultura brasileira, a agricultura tropical brasileira, com a conquista dos cerrados que não tinham produção agrícola até a década de 70, por exemplo, e aí se começou uma revolução que transformou hoje o Cerrado no grande celeiro agrícola do Brasil e um dos maiores celeiros do mundo, também transformando o Brasil um dos maiores provedores de alimentos para o mundo. E ele estava sendo indicado, foi indicado como o candidato ao Prêmio Nobel da Paz, não deu dessa vez, mas fica o fato de que ele já pode colocar no seu currículo essa indicação que muito honra, não só ele, mas honra, sobretudo, o Brasil e a sua agricultura, o seu agronegócio. Vamos ver a notícia lá da escolha do Prêmio Nobel da Paz deste ano. O fato marcante para a indicação de Paulinelli foi um inovador projeto agrícola desenvolvido por ele na década de 1970. A proposta era transformar o Cerrado, um dos biomas brasileiros considerados inférteis naquela época, em uma área produtiva. Graças à implantação de novas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o Brasil passou de importador a exportador de alimentos. Hoje, segundo o IBGE, mais de 1.100 municípios situados no bioma cerrado produzem 46% da safra de soja do país, 49% do milho e 93% do algodão, além de 25% do café. E hoje, graças a isso, nós exportamos mais de 150 países e alimentamos mais de 800 milhões de pessoas no mundo inteiro. Quem fez isso? Paulinelli, com seu programa, com sua equipe e com os produtores rurais brasileiros, corajosos, determinados, vigorosos, empreendedores. Para o professor Coriolano Xavier, que fez parte da equipe de indicação do ex-ministro, foi importante a participação do agro no Prêmio Nobel este ano. Através de webinars, artigos na imprensa, envolvimento do mundo acadêmico europeu, norte-americano, isso acabou chegando lá. Enfim, é uma semente que foi plantada, levando, acho que, uma nova visão do agro, uma visão muito mais positiva, apesar dos ruídos que muitas vezes a gente tem com relação a outras questões. Acho que, apesar disso, mostrou que alguma coisa de muito interessante está acontecendo aqui, e o Brasil é, sim, uma grande reserva, um grande protagonista para a segurança alimentar mundial. E hoje foi o Dia Mundial do Ovo, importante proteína aqui, aliás, com o consumo crescendo muito aqui no Brasil. A data foi escolhida para lembrar a importância de uma das proteínas mais populares do planeta. No Brasil, o consumo de ovos bateu recorde em 2020. Foram cerca de 250 unidades de ovos per capita ingeridas no período. E quem conta mais sobre isso é o presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. Para a Associação Brasileira de Proteína Animal, as projeções de 2021 devem atingir uma marca histórica. Segundo a BPA, o consumo projetado para este ano deve alcançar 255 unidades por pessoa, com a produção anual superando 54 bilhões de unidades, o equivalente a 1.728 ovos por segundo. As expectativas para 2022 também são boas. Para o próximo ano, a média de consumo da proteína deve chegar às 262 unidades anuais. Para o setor, a versatilidade do ovo mudou o quadro de consumo da proteína, que foi especialmente impulsionado nos últimos anos. Mais de 99% dos lares do Brasil consomem essa proteína
E nós temos visto ao longo dos anos o crescimento do consumo. O Brasil, nesse ano, deve ficar próximo de 255 ovos per capita por habitante ano. Esse é um consumo que é muito maior que a média mundial e por isso comemoramos. Hoje, inclusive, Dia Mundial do Ovo. Mas o ovo cresceu do consumo do brasileiro não só porque ele é acessível, mas sim porque houve um trabalho muito grande do Instituto Ovos Brasil, da Associação Brasileira de Proteína Animal e de todas as entidades estaduais que reúnem os produtores de ovos do Brasil. Muito bem, para finalizar, acabo de receber aqui o fechamento dos preços do mercado do físico, do boi gordo hoje, subiu no mercado futuro, mas no físico continua depressivo o setor dos preços do boi gordo. R$274 arroba em São Paulo, queda de R$1. Cuiabá, Mato Grosso, 2,63, uma queda de R$3, ou seja, os preços continuam derretendo em função dessa parada das importações por parte da China, pressionando os preços internos do boi gordo. Nós ficamos por aqui com o nosso consultor AgroMais desta sexta-feira. Uma boa noite, um bom final de semana, um bom feriado e até a próxima.